Começa agora o podcast Pode Cortar com Beto Elias. Olá pessoal, sempre querendo trazer o melhor para vocês. Hoje nós trouxemos aqui um profissional que ele é de uma competência assim inigualável, tá? Ele tem um estúdio onde ele ministra vários tipos de atividades físicas, atividades técnicas até, e a gente está muito feliz de estar com ele aqui. É o nosso querido Thiago Arias. Thiago, é uma honra estar com você aqui, viu, cara? Cara, obrigado pelo convite. É sempre bom estar podendo compartilhar um pouco aí do meu conhecimento, das coisas que eu venho fazendo ao longo desses anos aí como profissional de educação física. Eu acho que o assunto aqui, né, beleza, saúde, eu acho que está tudo Tá interligado, tudo então com certeza interligado, vai né? ser muito legal estar com vocês aí. É isso aí. E a gente está muito feliz de estar aqui, viu, cara? Tá muito feliz mesmo. Eu queria começar fazendo uma pergunta para ti. Existem os treinamentos de academias convencionais e os treinamentos de estúdios. Tem alguma diferença, assim, que você possa explicar para a gente como funciona mesmo? Cara, teoricamente, funciona da seguinte maneira: o estúdio a gente acaba trabalhando com um grupo reduzido de alunos, né? Eu acredito que não exista o melhor ou o pior, mas sim o perfil de pessoa que vai procurar determinado tipo de Isso. serviço, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho mais individualizado, onde a gente trabalha com grupos de 3, 4 alunos por horário, para realmente a gente conseguir gerar aquele resultado que o nosso aluno espera. Mas não só isso, quando você trabalha com grupos reduzidos, você consegue estabelecer uma conexão maior entre o professor, entre o profissional e os alunos. Você consegue estabelecer uma conexão social, principalmente entre os alunos mesmo, de você ter aquele teu grupo de treinamento, e você consegue entregar um resultado de acordo com aquele objetivo mais específico, né? No estúdio, geralmente, a gente recebe alunos que têm objetivos diversos, desde um processo de emagrecimento, a um trabalho de reabilitação, por exemplo, um trabalho de fortalecimento muscular, performance, né? Hoje em dia, esportes como corrida, que estão tão em alta, as pessoas estão procurando cada vez mais e elas sabem que elas precisam ter uma base forte para poder performar dentro do esporte, minimizando o risco de uma lesão e melhorando o desempenho, né? Então, eu acho que o nosso trabalho ele acaba indo para uma área de uma coisa mais individualizada, Seria como algo... assessoria, não? Oi? Seria como uma assessoria, não? Seria como um trabalho técnico mesmo, né, de fortalecimento com esses grupos e uma consultoria, né, porque fora isso a gente acaba tendo um contato muito próximo com os alunos, né, então geralmente os alunos acabam mandando mensagem para a gente com dúvida e a gente acaba respondendo, então acaba sendo uma coisa bem, bem próxima mesmo. Bem mais próxima, mais íntima, né? E é que Sim, tu sim. falou, não tem aquilo de que é melhor ou é pior. Porque assim, tem gente que gosta de ir numa Sim. academia cheia de gente, gosta de interagir, é que nem o salão. Eu já trabalhei em salões com 40 funcionários e tem aquela cliente que gosta de ir no salão, que tem bastante gente, mas também tem aquela que gosta de uma atenção maior, que ela gosta de um lugar mais fechadinho, mais, como você falou, Mais mais reservado, reservado. sim, sim. E essa eficácia do treinamento individual, vamos dizer assim, como você pode me explicar isso? Olha, claro, existe as avaliações que a gente consegue fazer periódica nos alunos, então você consegue, sei lá, dependendo do objetivo mais específico, um processo de emagrecimento, você vai fazendo as avaliações de tempos em tempos para saber se a pessoa lá conseguiu emagrecer, se o treino está dando certo, então a gente acaba tendo feedback dos alunos em relação a isso. Quando você tem um contato mais próximo, você acaba gerando esse tipo de resultado, né? É meio que difícil não acontecer porque você acaba tendo aquela relação pessoal de toda Já semana. te manda WhatsApp, Thiago, eu consegui. Exatamente. Então, tipo, olha, Thiago, eu tô com dificuldade aqui na minha alimentação, por exemplo, não estou conseguindo comer o que eu deveria de acordo com a minha dieta, prescrição. Então, poxa, vamos ter que puxar um pouco mais um treino. Então, esse contato mais próximo faz com que a gente consiga ter um controle maior sobre as variáveis externas dos nossos alunos, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, uma academia convencional acaba conseguindo comportar, sei lá, você pega uma academia de rede, vamos citar É, Blue Smart Fit, essas academias muito grandes, eles conseguem comportar aí 4, 5 mil alunos.
No estúdio eu consigo comportar 300, 400. Imagina, 10% do que eles As comportam. aulas são 4, 5 pessoas? Como que funciona A com as gente aulas? trabalha com 4 alunos por horário dentro da sala. Então, pelo fato de a gente trabalhar com muito menos pessoas, a gente consegue Dá mais entregar atenção. mais qualidade, a gente consegue dar mais atenção, a gente consegue entregar mais resultado. Então, eu acho que isso acaba sendo um diferencial, uma coisa mais intimista, mais reservada, e ao mesmo tempo que você consegue gerar aquele resultado que ele precisa, né? É, e até mais cuidadoso, porque vai evitar até mais lesão, né? E é o Por- principal, Porque aí exatamente. tem aquela. Não é só fazer o exercício, você Sim, tem que fazer o exercício correto. exatamente. Até porque exercícios, eles também, eles atuam na parte de alguns tipos de doença, diabetes. Sim, doenças crônicas, metabólicas, né? Por exemplo, tem alunos que às vezes vão, por exemplo, para o estúdio, para um treinamento mais individualizado, só para não se machucar. Porque eles sabem que eles precisam, pessoas que são mais conscientes em relação ao exercício, eles precisam se exercitar, mas eles têm muito medo de se machucar. Às vezes, um medo natural, de tipo, olha, tenho medo de machucar, ou às vezes um medo que até algum outro profissional, por exemplo, o médico, colocou na cabeça deles, ó, você tem que fazer um treinamento mais direcionado, porque se você fizer um exercício errado, você vai se machucar, é pior, entendeu? Então, até vem por indicação de outros profissionais fazer uma coisa mais personalizada. A gente acaba ficando mais com medo mesmo, né? Então acaba tendo acontecer, vai, de você se machucar em algumas vezes, aí você fica com medo, quando você vai fazer aquele exercício, você já fica mais retraído, né? Aham. Alguma coisa assim. E ele ajuda então no metabolismo, diabetes, obesidade, ajuda todo esse trabalho ajuda a diminuir esses riscos. Sim, eu acho que assim, é uma somatória de coisas, né? Eu costumo dizer que o exercício físico, ele é um dos pilares que vai fazer com que você tenha uma vida mais saudável. Eu costumo, São alguns pilares, né, que eu ouvi tu falando, ó, 3 ou 4 pilares, alguma coisa assim. eu costumo dizer que assim, você tem que se alimentar bem, a alimentação é um deles, né? É importantíssimo. O exercício físico é o segundo. O descanso, né, também é muito importante. Tem muita gente que não liga para o descanso, por uma noite de sono bem dormida. E também o gerenciamento do estresse. Então, acho que são quatro pilares aí que a gente precisa, e na verdade isso não é novidade, né? É, Todo mundo sabe, mas eu acho que a gente tem que ficar relembrando isso o tempo inteiro para as pessoas entenderem que andorinha sozinha não faz verão. Não é. adianta eu só treinar, 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 mas eu estar me alimentando mal, meu sono está muito ruim e eu viver estressado. Então, claro que, e também a gente nunca vai conseguir equilibrar todas essas áreas, esses pilares de Não uma forma consegue. de uniforme. Mas a gente tem que ter pelo menos essa consciência quando a gente estiver se alimentando, quando a gente estiver treinando, quando você estiver pensando se você vai dormir mais um pouco, ou se você vai ficar no celular à noite rolando o feed do Quando, Instagram. quando falando em sono, são 8 horas de sono, não é isso? Mas às vezes a gente faz o quê? A gente quer trabalhar um pouco mais, aí fala, ah, eu vou estender um pouquinho, em vez de Compensar. 8, eu faço só 6. Isso aí no fim acaba prejudicando. Bastante, porque assim, o sono ele tem 3 ciclos, né? Ele tem a fase de sono profundo, o sono REM e o sono leve. O sono REM, desculpa, o sono profundo é o sono aonde você consegue, ele é responsável. O sono profundo saudável, ele dura entre 1h15 e 1h30. Nesse sono profundo vai existir a regeneração celular e muscular. Desculpa, eu não entendi. Então, o Ah, sono profundo, como que é? o Explica sono, porque. por exemplo, essas 8 horas de sono, geralmente você dormir entre 6 horas e meia e 8 horas por noite é saudável, é bom, tá? Dentro desse horário, dentro desse tempo de sono, você vai automaticamente fazer 3 fases de sono. A primeira é o sono profundo, o sono REM e o sono leve. O sono profundo, ele é responsável pela regeneração muscular e celular e também pela fabricação do hormônio do crescimento, que é o GH. Sei. Então, se você tiver entre 1 hora e 1h30 de sono profundo, você está numa fase boa de sono. Se você dorme menos de 1 hora no sono profundo, por exemplo, mas como é que eu consigo ver se eu dormi 1 hora no sono Eu ia te profundo ou perguntar não? justamente isso. Como que a gente sabe se o nosso sono está perfeito, está correto? Então, esses smartwatches hoje, eles têm muito esses aplicativos de sono. Então, você consegue, através do seu relógio, ver o teu gráfico do sono lá. Claro, é 100% fidedigno? Não, mas te dá uma boa noção. Hoje em dia, eles têm uns anéis
que você coloca e esse anel também faz toda a medição do sono. É exatamente por isso que a tecnologia está vindo bacana aí para a gente entender, né? É. Então hoje tem os anéis, hoje tem os relógios, então hoje dá para você mensurar. Então, dentro do ciclo do sono, ele te dá todas as fases. E aí você tem o sono REM, que o sono REM ele dura em torno aí de 2 horas e meia, 3 horas e meia, que é onde você vai conseguir melhorar a tua parte cognitiva, de memória, de humor. Por isso que o pessoal fala, olha, se você dorme pouco à noite, você vai acabar tendo um problema de irritabilidade É. maior, né? Tipo assim, às vezes vai faltar memória, você vai ficar um pouco mais aquela sensação de como se tivesse meio de Tu acorda ressaca. cansado. Você acorda Tu acorda cansado. cansado. Tu acorda daquele jeito e fala, caraca, acabei de acordar, meu, e já É. tô aqui no E ruim você pra não recupera, cacete. né? E tem a fase do sono leve também, que é maior período do sono é a parte do sono leve. Então, o sono, ele também é um dos pilares, né? E a gente acaba não dando muita atenção, porque foi o que você falou, meu, eu preciso trabalhar mais. Então, eu vou dormir um pouco menos e vou estender meu horário de E trabalho. aí eu compenso no final de semana, compenso no meu dia de folga. Ou pior ainda, você compensa no dia seguinte com cafeína ou com É, estimulante para você se manter mais acordado, né? Então é onde você acaba entrando no ciclo de cansaço que quando você vai ver não é saudável, né? Porque você acorda cansado, aí você vai lá, você já toma, sei lá, comprimido de é. cafeína ou toma 5, 6 cafés durante o dia e aí você se sente bem para trabalhar, só que meu, chega a noite você está cansado de novo, aí você dorme um pouco de E novo no tomo dia café o seguinte. dia todo, e vai no café, e vai no café. Exato. E agora, para explorar, já que o Thiago está aqui, né? Então eu vou explorar, porque é o seguinte: não é fácil trazer esse homem. Dicas para quando a pessoa quer dormir bem, vai. Eu sei que tem algumas dicas de você não ficar com o celular, essas coisas. Aham. Quais são as dicas que você vai dar aqui pra gente? Olha, a primeira delas que eu acho que é bem importante é a questão da alimentação. É você sempre se alimentar pelo menos de 2 a 3 horas antes de dormir. Depois a gente cobra a consultoria para dele, né? Mas eu acho que é muito importante você se alimentar de 2 a 3 horas antes de dormir. Uma refeição leve, né? Nada muito pesado. E, por exemplo, se você está acostumado a dormir às 10 horas da noite, 11 horas da noite, tenta se alimentar umas 7 horas, 7 e meia, no máximo 8 horas para você poder dormir bem. A higienização do sono, né, que hoje em dia todo mundo fala, que olha, começa a manter a casa com umas luzes um pouco mais baixas, evita ficar na televisão, evita ficar no celular, pelo Vendo menos série, vendo série. evita. Não, eu mesmo, eu estou falando isso tudo, eu tenho a consciência disso, mas inúmeras noites eu estou deitado no quarto, eu pego o celular e fico lá vendo notícia antes de dormir, entendeu? Existe a reeducação alimentar e tem que ter a reeducação do sono então também, né? Porque a gente Exatamente. não está acostumado com isso. Exato, porque é um dos pilares, né? Se a gente É. for pensar em exercício, alimentação, gerenciamento de estresse e sono, como é que você faz para você se educar a ter uma boa noite de sono, É. né? Então, eu acho que a higienização do sono e a alimentação, elas são muito importantes para realmente você ter uma noite de sono. Claro que existem outros fatores aí, né? Se você teve um dia muito agitado, se você é um cara que você faz exercício físico à noite, você chega mais agitado e você acaba demorando um pouco mais para dormir. É. Então, eu acho que tem, lógico, tem alguns fatores externos, mas eu acho que ao alcance de todo mundo, você fazer uma boa higienização do sono e você se alimentar umas 2, 3 horas antes de dormir, acho que já é um bom start aí. Já está no caminho, Já né? está no caminho. E o fato de tu fazer bastante exercício, ele pode fazer com que você reduza o uso de medicamentos para algum tipo de doença, alguma coisa assim? Sim, não, sem dúvida. Se a gente for pensar em doenças metabólicas, doenças crônicas, que nem você estava falando sobre a hipertensão, né, sobre obesidade, né, a gente está vendo que ao longo dos anos, né, o índice de pessoas com sobrepeso e obesas no Brasil vem crescendo muito, É, né? E isso é devido à alimentação, né? Então estresse. você pega, exatamente, você pega o sedentarismo, você pega o estresse, você pega alimentação, alimentos ultraprocessados, alimentos com um alto teor de açúcar, de gordura, as pessoas mais ansiosas, então você vai gerando, né, essa cadeia, esse ciclo, aonde muita gente realmente vai desenvolvendo essas doenças crônicas. Então, pessoas que acabam iniciando uma atividade física para melhorar, para uma cura de uma doença, com certeza elas podem até iniciar tomando uma medicação mais alta e depois ir diminuindo isso. E não só para a saúde física, mas para a saúde mental também. Então, hoje a gente tem, por exemplo, psiquiatras, a gente tem terapeutas que são parceiros nossos, eles indicam o exercício físico
para a pessoa, por exemplo, parar de tomar um antidepressivo ou um remédio para ansiedade, porque a gente sabe que o exercício físico ele acaba liberando no nosso cérebro, no nosso sangue, os hormônios do bem-estar, ou seja, serotonina, dopamina, né? Então, a endorfina. Então, são coisas que a gente vai trabalhando em conjunto com outros profissionais da área da saúde para a gente minimizar, né, isso e fazer com que, ao longo do tempo, as pessoas parem de tomar remédio, né? Entendi. O teu estúdio, então, é aquilo que a gente estava conversando antes, ele é multidisciplinar. Ele tem, assim, não vou falar convênio, mas ele tem, assim, uma interação com outros tipos de profissionais, nutricionistas, fisioterapeutas, ele funciona assim também. Na verdade, a gente iniciou, eu tenho um estúdio aí há 15 anos, né? 15 anos, comecei em 2010. E no início do estúdio, mais ou menos em 2013, a gente começou a juntar uma equipe de profissionais. A gente trabalhou bastante a multidisciplinaridade aí, né, da área da saúde. Mas aí quando veio a pandemia, eu estava com 2 unidades, a gente fechou uma unidade. Na unidade que a gente fechou, a gente tinha toda a equipe multidisciplinar. E aí quando a gente retomou em 2000, final de 2020, começo de 2021, a gente veio só com uma unidade e só com a parte de treinamento. E agora em 2024 a gente reiniciou um processo de expansão e agora comecinho de 2020, no meio de 2025 agora a gente está trazendo toda a equipe multidisciplinar de novo para a gente poder trabalhar exatamente isso nos nossos alunos, criar essa consciência neles desses Entendi. pilares importantes, né? Quando ele se matricula no teu estúdio, então ele já vai ter toda uma assessoria, vai ter todo ó, um grupo de profissionais que vai dar assessoria para eles em cada tipo de especialidade. Isso, exato. Na verdade, isso vai muito da escolha dele, né? Porque, por exemplo, a gente tem alunos que treinam com a gente, mas já tem o seu nutricionista fora. A Entendi. gente tem alunos que treinam com a gente, mas já tem o seu Não fisioterapeuta. especificamente, treina Não contigo, é obrigado. não Entendi. obrigam a estar com a nossa equipe, né? É. Mas a gente oferece isso para eles. Porque tem pessoas que chegam para a gente totalmente leigas em relação ao exercício físico. Olha, eu não sei por onde começar. Eu sei que eu preciso melhorar. Meu médico falou que eu estou com sobrepeso, eu estou com uma hipertensão, estou pré-diabetes, mas eu não sei nem como fazer. E aí a gente dá essa opção. Olha, aqui a gente tem nutricionista, a gente tem o massoterapeuta, a gente tem o fisioterapeuta, a gente tem, por exemplo, as professoras de Pilates, se você precisar fazer um trabalho mais de fortalecimento dentro do Pilates. Então, o nosso objetivo é a gente poder entregar essas ferramentas de acordo com o que ele precisa, né? Falando em Pilates, eu vi que tu tem um curso de especialização em Pilates de solo. Aham. Qual a diferença? Pilates de solo e Pilates de aparelho? Inicialmente você vai falar assim, pô, mas isso eu sei, né? Inicialmente foi no solo, outro nos aparelhos, né? Mas existe Eu, uma por exemplo, metodologia por eu trás. não iria saber, porque eu Ex- não teria como imaginar, o solo seria o quê? Com aquelas bolas, com isso? Isso, exatamente. O Pilates solo, geralmente você trabalha só utilizando o seu próprio corpo e alguns acessórios Ah, tu no usa o teu próprio próprio solo. peso no Isso, solo. exatamente. Então você tem bola de É que eu ping-pong. não sei mesmo, Não, pessoal, sim, não sim. sei mesmo. Mas assim, a grande maioria das pessoas realmente não sabe, porque por mais que a pessoa imagine que é uma aula de Pilates no solo, existe uma metodologia por trás. Não é só Sim. você deitar no chão e fazer um monte de movimento. Existe uma metodologia onde você trabalha a força de centro, que é o core, né? A mobilidade das articulações, a flexibilidade dos músculos, a consciência corporal, dependendo de alguns estímulos mais de isometria dos Porque a músculos, gente de usa tudo tensão, isso, né? o tempo inteiro. Tu abaixando para pegar alguma coisa, tu se esticando para pegar outra coisa, tu correndo um Não, pouquinho e você mais. mesmo Tá trabalhando sempre aqui, você usando, precisa sempre em sempre manter movimento. postura, né? O ombro sempre, o braço sempre está aqui em cima, né? Então você precisa ter isso muito bem trabalhado para que você diminua o risco de você se machucar na tua profissão, né? É. Mesmo pessoas que trabalham o dia inteiro sentadas na frente do computador, que correm o risco de desenvolver algum tipo de desvio postural, de problemas na coluna. Então acho que o Pilates ele acaba vindo para poder suprir essa demanda e não só isso, mas também para entregar mais saúde, né? Mais longevidade. Ah, então na tua clínica lá no teu estúdio também tem os profissionais de Pilates. Tem. As meninas trabalham com pilates de aparelho, que na verdade basicamente são 4 aparelhos, né? Que é o Cadillac, o Reformer, o Barril e a Chair, né? Que elas chamam de cadeira.
Então, nesses aparelhos, aí você tem uma série de exercícios, de séries que E o você vai Pilates fazer. também, ele dá aquele tônus muscular, ele te deixa com o corpo legal também, ou é só mais uma parte assim de correção postural ou de dor de coluna, alguma coisa assim? Você pode trabalhar para as duas coisas, né? E, no entanto, que a gente ainda estava conversando É. antes, né, sobre isso, existem, eu acho que aí o ponto de vista, né, a forma de trabalhar, tanto do fisioterapeuta que trabalha com Pilates, quanto do profissional de educação física que trabalha com Pilates. Geralmente, a gente que é da área do esporte, a gente que é da área mais da performance, a gente acaba tendo uma tendência de jogar o Pilates para uma questão mais de exercício físico em si. E o fisioterapeuta ele acaba tendo a tendência de utilizar o Pilates como um trabalho de reabilitação, de prevenção, né? E aí, claro, que vai existir o público que vai preferir realmente fazer esse tipo de trabalho, ou vai precisar mesmo, de acordo com uma prescrição médica, né, de um ortopedista ou de um próprio fisioterapeuta, falar, não, você precisa fazer um trabalho de reabilitação. Então, o nosso trabalho hoje dentro do Pilates no estúdio não é um trabalho de reabilitação, não é um trabalho de fisioterapia, mas sim um trabalho de fortalecimento, de ganho de tônus muscular, Junto com de funcional, melhora. alguma coisa assim. Exatamente, um Pilates junto com o funcional, onde a gente possa entregar esse tipo de resultado para o aluno de uma forma dinâmica, né? Porque o Pilates tem esse estigma de tipo, olha, o Pilates é para terceira idade, o Pilates é um exercício que eu acabo fazendo não porque eu gosto, mas porque eu preciso. É. E a gente veio com o Pilates funcional que é para tirar esse estigma. Falou, meu, de Pilates é para todo mundo, né? A pessoa que faz o Pilates acaba tendo prazer em fazer porque é uma aula bem dinâmica, é uma aula que você sua, é uma aula que você vai sentir que no seu corpo a musculatura, ela também vai ter, você vai ganhar um tônus muscular, você vai ganhar qualidade. Então eu acho que para a gente hoje essa via do Pilates é muito melhor para se trabalhar com os alunos. Ah, entendi. E eu vou falar um pouquinho agora do Polar, como é que é? Polar Clube. Polar Club, sim, É, sim, sim. O Polar Club ele é uma tecnologia, na verdade é um sistema que a gente usa é no um estúdio. aparelho, é um aplicativo, o que que Ele ele é um é? aplicativo, ele é um software da Polar, né? A Polar hoje ela é referência em A frequencímetro. Polar é uma marca? É Ah, uma é uma marca marca. suíça, Polar, e ela é há anos ela já é referência dentro da parte de frequencímetro cardíaco, né? Antes de existir o smartwatch, a Polar já Aquela parte do sono que tu fabricava falou anterior também. isso também, que porque os smartwatches hoje todos eles dão uma referência de sono, dos ciclos do sono, mas em 1900 e bolinha, quando a gente já começou a utilizar aqueles frequencímetros, né, que a gente colocava aqui no pulso e colocava fita aqui no É, peito para é. correr, a Polar já era uma das pioneiras, né? E aí ela começou a fabricar os smartwatches, as pessoas começaram a utilizar para corrida, para triatlon e para outros esportes. E aí agora ela trouxe um software, agora não, já faz a questão de uns 10 anos atrás, ela trouxe um software que chama Polar Club, onde a gente consegue, numa aula coletiva, por exemplo, nessa aula que a gente tem com 4 alunos, a gente tem uma televisão lá na sala, e aí todos os alunos que entram na sala, eles recebem um sensor que eles colocam no punho, que é como se fosse o sensor do relógio mesmo, mas é só o sensorzinho. E aí eles logam no iPad ali na sala e automaticamente todas as informações do treino a gente consegue acompanhar em tempo real lá. Então a gente consegue pegar gasto calórico, a gente consegue pegar a zona de treinamento, a gente consegue pegar a frequência cardíaca em tempo É um real. treinamento bem individualizado, então. Exatamente. Então, apesar de a gente ter 4 alunos na sala, cada aluno tem o seu gráfico. E o mais interessante é que, dependendo da zona de treinamento que você tiver, naquele momento na aula, vai mudando as cores. Então, se eu estou na minha zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, vai ficando cinza, azul, São graus de verde, dificuldade? são zonas de intensidade. Ou seja, por exemplo, zona 1 é de 50% a 60% da sua frequência cardíaca máxima. Ah, tá. Então, suponhamos, vamos fazer uma continha básica. Vai, a tua frequência cardíaca máxima é 220 menos a tua idade. Suponhamos que a tua frequência cardíaca vai ser aí 180, né? Se tiver 40 anos, 180. Então, você vai pegar de 50% a 60%, você vai estar na zona 1 do 180, que é a tua máxima. Sei. Aí a zona 2 é de 60 a 70, zona 3 de 70 a 80. Então, conforme você vai aumentando a intensidade do exercício, aquilo vai mudando de cor, o gráfico. Então, essa turma de 4 pessoas, elas são basicamente próximas da mesma faixa etária, ou pode acontecer de ter lá
o atleta lá, o aluno com 60, na mesma sala que um aluno de 18. Acontece isso Acontece também? bastante isso, acontece bastante. Porque a Ah, gente e a não atenção tem que ser redobrada então, né, para quem tem, está exatamente. no E é por isso que a tablet. gente, e a partir do momento que você consegue ter esse controle maior dessas variáveis externas, né, que a gente costuma dizer, você consegue entregar mais qualidade para o treinamento, você consegue entregar algo a mais que eles precisam de acordo com aquela necessidade. Você pode gamificar, ou seja, por exemplo, como ele consegue entregar o gasto calórico individual de cada aluno, eu posso gamificar, por exemplo, posso reunir os 4 alunos e falar, galera, é o seguinte, ó, hoje na nossa aula eu quero que os 4 juntos gastem 2.500 calorias. Então eu passo na sequência de treino mais metabólica, mais intensa, Entendi. e aí no final da aula eles têm que ir juntos, somados em 2.500 calorias de todo mundo na aula. Então a galera se empenha. É um processo muito bacana, assim, não só de você poder acompanhar a tua evolução, mas também de você interagir com os outros alunos, é bem legal. É bem legal isso aí. É mais dinâmico e mais individual e Isso. até evita mais, como a gente já falou anterior, evita mais lesões, algum outro problema, né? E assim, por exemplo, você pega um aluno que está iniciando agora, que a frequência dele ainda ele está com um condicionamento iniciando, né? Ele não está com um condicionamento muito bom. Então você consegue entender, por exemplo, se ele está caminhando na esteira, a frequência dele já começa a ficar muito alta. Você fala, meu, tem que diminuir um pouco o ritmo desse cara. E você também consegue pegar aquela galera que está enganando, ou seja, tipo, o cara fala que o treino está muito pesado, quando você vai ver, ele Tipo, está tipo eu, assim, né? tá nem a 50% da Tipo frequência eu. máxima. Essa carapuça serviu aí, meu. A gente começou aqui o podcast bem intenso, né? Conversando de várias coisas, mas o meu erro foi não ter feito uma pergunta para ti. Quem é o Thiago Arias? Como foi a formação dele? As especializações dele? Eu sei que você também atua no ramo assim, no ramo não. Você pratica canoagem. Conta um Uhum. pouco do Thiago Arias pra gente, porque a gente já começou aquela coisa intensa, né? Quer Não, saber, né? é. Olha, na verdade, eu comecei a faculdade de educação física tarde, porque antes de fazer educação física, eu fiz outras faculdades. Eu fiz 1 ano de veterinária e fiz 2 anos de publicidade e propaganda. Caramba. Eu fui para educação física depois de velho. Mas, como eu sempre estava habituado com esporte, eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer, mas eu ia muito atrás do que os meus pais falavam, né? A gente tinha muito aquela coisa tipo, pô, meu É, pai falou. Porque, e realmente, meu pai não estava 100% errado, porque na época que eu fui fazer faculdade de educação física, você tinha dois campos de atuação. Ou você trabalhava em educação física escolar, você ia dar aula em escola, ou é, você ia para academia. isso. Então você tinha esses dois. E meu pai, lógico, preocupado com o meu É, futuro. era assim mesmo, né? Não é que ele estava preocupado se ia ser feliz ou não, mas ele estava preocupado com a minha parte financeira. É. Pô, será que meu Com o filho vai padrão de vida, conseguir se pagar o vai padrão de conseguir. vida? Será que ele vai conseguir alguma coisa? E aí, eu escutando, e também, lógico, a gente é muito novo, a gente também fica com medo. Falei, beleza, vou fazer veterinária porque eu gosto de bichinho e tal, né? Só que, cara, eu fiz 1 ano de veterinária e uma coisa é você gostar, outra coisa é você cuidar, É. né? Então, foi uma experiência bem diferente. Eu falei, meu, não é isso aqui e tal. Aí eu fui para publicidade e propaganda. Isso Eu tudo em estudei em Santos Santos, isso mesmo. tudo em Santos. E aí fiz quase 3 anos de publicidade e propaganda. Só que, meu, a galera era muito bicho grilo, não tinha nada, Não, nada não a ver era teu comigo, estilo, não nada a ver era. comigo, nada a ver comigo. E aí eu acabei abandonando a faculdade também, até que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vou para educação física. Meu pai, tá, tudo bem, acho que é isso mesmo e tal. E você vê, e É, hoje, onde viu, é que a né? gente chegou, né? Então, enfim, comecei a faculdade um pouco tarde, me formei em 2006, há quase 20 anos atrás, mas eu sempre tive uma coisa muito clara que era dentro da faculdade que eu queria trabalhar com treinamento personalizado. No entanto que, conforme eu fui fazendo a faculdade e essa área da educação física foi crescendo, muitos leques de opção de trabalho foram se ampliando também. Ou seja, ginástica laboral dentro das empresas, a própria educação física escolar, as Mudou, né? academias. Saiu daquele padrão de escola ou academia. Exato. Aí você começou a ter as pessoas que começaram a ter uma flexibilidade maior no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, porque antes o personal trainer ou ele trabalhava das 6 da manhã às 9 da manhã, ou ele trabalhava das 5 da tarde às 9 horas da É, noite. Por quê? é. Que era o horário que o Era, pessoal era saía do antes, trabalho. antes do, do, Antes do, do do onboarding, trabalho. É. exato. Porque antigamente as pessoas eram
CLT, então batia o relógio, o ponto às 8. Lógico que até hoje isso existe, mas hoje a quantidade de pessoas autônomas, empreendedoras é muito maior. E a É. flexibilidade em relação à agenda também é muito maior. Então a gente acabou expandindo também esse leque de atuação. As assessorias esportivas na praia Cresceram muito, né? cresceram muito, Cresceram o muito. personal trainer, as consultorias Eu tenho online. clientes que eu nunca imaginei que iam se tornar atletas de corrida, que hoje Então, conversando com a gente assim, fala, nossa, eu participei da corrida lá da tribuna, 10 quilômetros, eu fiz em 1 hora, eu pensando comigo, caraca, se eu for fazer vai sair 1 hora e meia, a tiazinha tá melhor que eu, mano. tá- então, assim, é um mercado que cresceu muito, ainda está em ascensão. Então, eu acabei dando essa sorte de estar dentro da faculdade de educação física e esse leque ampliando. Mas eu sempre tive a verdadeira noção de que eu queria trabalhar com treinamento E personalizado, foi se porque especializando e fui nisso. me especializando nisso. E aí fui fazer pós-graduação em treinamento adaptado, né, para reabilitação Você fez cardíaca. um na Espanha também, não foi? Na Espanha, em 2009, eu fiz um curso lá, teve um seminário lá, como se fosse, como é que se diz? Workshop, Um congresso. congresso exatamente em Valência, na Espanha, em 2009. E aí foi um congresso de uma semana e foi muito bacana, porque você acaba vivenciando coisas de fora também, tendências novas e tal. Então, e aí depois disso eu fui para os pós-graduações, né? Fiz pós-graduação em atividade física para Grupo Especial de Reabilitação Cardíaca, na FMU. Acabei, recentemente, terminei outra pós-graduação, mas numa área totalmente que não tem a ver com a educação física, que é a parte de filosofia clínica e neurobiologia aplicada à mediação de conflitos e gestão de pessoas, né? Hoje eu tenho uma equipe, então acabei indo para esse lado. E aí, quando foi em 2010, abri o meu primeiro estúdio. Trabalhei muito como personal trainer, né? Antes disso, aí abri o meu estúdio em Você pegou 2010. a fase então das 6 às 9, das 18 às 21. Você pegou Exatamente. também então essa Peguei essa época. fase também. Mas aí, a época que eu abri o meu estúdio, as pessoas elas já tinham mais mobilidade, já tinham mais flexibilidade de horário. Então, eu acabei enchendo o estúdio assim muito rápido e aí disso para hoje se passaram aí 15 anos, né? Queria falar pro pessoal que o Thiago, ele é um profissional da área dele, assim, altamente renomado, e assim, foi um prazer a gente conseguir trazer ele, e a gente ficou aqui muito orgulhoso desse fato. Só que ele também não vai passar batido, porque aqui a gente tem a hora do desafio. E aí ele vai rodar a roleta e a gente vai ver qual desafio que o Thiago vai fazer aqui pra gente, tá? Então eu vou pegar essa roleta, Thiago. Você roda Aí eu vou ela, girar ela, é isso? gira de 1 a 8. 1 a 8, aí eu olho Eu giro aqui, aqui nessa posição aqui a, mesmo? a posição que você quiser, Então deixa pra eu. ti mesmo, mas gira com força, que senão ela para sempre no mesmo. E é o número que cair, a gente vai dar uma olhadinha aqui no meu celular, eu vou ver. Número 1, ó. Número 1, deixa eu ver. Não, eu fui pro 8 agora, mas tava no 1. Tava no 1, bom, Tava no 1. no 1, tá. Número 1. Então, Thiago, aqui diz que você vai ter que dar umas dicas aqui para os nossos amigos aqui, nossas amigas, sobre respiração, técnicas de respiração e para que serve a respiração. Legal. É legal essa pergunta porque eu acho que dentro do treinamento físico, eu acho que uma das últimas coisas que as pessoas vão pensar é na respiração, né? Elas estão mais preocupadas na performance, no movimento, na estética, né? Tipo, se vai ficar mais forte, se vai emagrecer. Mas a respiração, ela é muito importante porque ela não só serve para você controlar o movimento, mas também ela serve para você, por exemplo, numa fase do treinamento que a gente chama de volta calma, que é no final do treinamento, você fazer um trabalho de você ir para o teu início do treino, ou seja, eu estou terminando o meu treino, eu estou fazendo uma fase de relaxamento, de alongamento, para eu ir embora como eu cheguei, né? Entendi. Porque qual que é a nossa, não nossa preocupação, isso não preocupa a gente, mas qual que é o objetivo da nossa aula? É fazer o nosso aluno chegar, a gente estimular Bem e ele a sair bem. crescer, exatamente, ele chegar bem e sair bem. Não adianta ele chegar bem, ele fazer o que é proposto durante a nossa sessão de treino e ele sair de lá ansioso, esbaforido, cansado. Lógico, vai ser cansado? Claro que vai, a gente estimulou. Mas é legal ele sair como ele entrou. É. Então, a fase da respiração ela é muito importante para isso. E não só isso também,
mas momentos como a gente vem vivenciando, de pessoas muito ansiosas, né? A gente sabe que a respiração, ela é um remédio, é uma Ela ferramenta ajuda a controlar a ansiedade. exato, e eficaz para você controlar a ansiedade. Então, se você for perceber que você fazendo uma respiração uma inspiração maior, puxando mais ar, e você soltar esse ar de uma forma mais devagar, você vai conseguir controlar melhor o seu nível de ansiedade e você vai perceber que a tua frequência cardíaca ela vai diminuir um pouquinho. Então, o que a gente pode fazer como um teste para vocês entenderem é vocês sentarem, por exemplo, numa cadeira, num banco, com as pernas afastadas, né, os pés um do lado do outro, os joelhos dobrados, e aí vocês vão utilizar então a respiração como a gente falou, né? Imagina que a gente acabou de treinar e a gente está indo para a nossa fase final do treino, a gente está recuperando aí, né, da nossa intensidade, fizemos um monte de burpee, fizemos um monte de corrida no meio do treino, e agora a gente precisa voltar calma, a gente precisa voltar para a nossa fase inicial. Então o que você vai fazer é, basicamente, você pode fazer isso sentado ou deitado mesmo também, é uma boa, e você vai inspirar, vai trazer o máximo de ar que você conseguir colocar no peito. E aí você vai fazer uma leve apneia. Você vai segurar o ar durante 3 segundos. Então segurou o ar, 1, 2, 3, e aí você vai soltar o ar bem devagar. Solta o ar. Ó. E aí você faz mais uma inspiração. Inspira, segura o ar a 3 segundinhos. 1, 2, 3 e solta o ar pela boca. Sempre inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. E você fez aí as duas inspirações, você já deve ter percebido que a frequência já dá uma baixada, Daqui a pouco né? eu deito a cadeira. Deita a cadeira, daqui a pouco está dormindo. E, inclusive, para dormir, eu faço esse trabalho de respiração, eu faço para dormir. Quando eu estou deitado na cama, quando eu vou dormir, eu faço acho que uns 5 ciclos desse. Eu inspiro pelo nariz, seguro 3, 4 segundos e vou soltando devagar. Isso já vai te trazendo mais a calma, já vai diminuindo a frequência, e aí você vai entrando no estado mais de sonolência, de calma, e aí você tem uma noite de sono mais tranquila também. Olha, pessoal, não é todo mundo que tem a dica do Thiago Arias, viu? E ó, tem que fazer muito exercício de respiração, porque a gente fez uma sacanagem com ele aqui. Nós trouxemos o cara que ele é personal, ele é do meio dos exercícios e tal, e nós colocamos um monte de brigadeiro Eu aqui não estou nem olhando. do Major Brigadeiros Gourmet. O Major Brigadeiros Gourmet é assim um dos melhores brigadeiros que existe, é matéria-prima de primeira qualidade. E ele hoje ofereceu aqui um mimo pra gente, tá? Que a gente vai comer tudo de whey, é tudo low carb, né? Oh, E depois também, ó, o Thiago ganhou, mas ele não vai comer, que ele vai levar pro Theo. Obrigado, Tá? Isso obrigado, aqui foi o Major Brigadeiros Gourmet que obrigado, mandou obrigado. pra adoçar aí a boca do. Eu vou amar meu filho, então a sobremesa já está garantida. É. Tiago, eu quero fazer uma pergunta para ti agora. Seguinte, a gente tem muita dúvida quanto a mulheres grávidas. Mulheres grávidas, elas podem fazer esse tipo de exercício, é, tanto a parte de respiratória, como a parte aeróbia que você fala, né? Como também a parte de musculação, parte de pilates. Tem alguma restrição para mulheres grávidas ou não? Ou podem fazer também? Sim. Olha, vai muito. Primeira coisa que a gente precisa entender nisso é que vai muito da liberação do médico, né? Se for uma gravidez saudável, se não correr nenhum risco, e principalmente se a mulher que tiver gestante, ela já praticava exercício físico, meu, é super saudável você treinar durante a gestação, inclusive depois que ela tem o filho ela volta muito mais rápido. A recuperação dela é melhor, ela volta a treinar melhor depois, Então, se o né? médico autorizar, ela pode fazer normal. Normalmente, né? O que que a gente, não que a gente não aconselhe, né? Eu acho que o exercício físico é bom em todas as fases, mas se a pessoa ela é uma pessoa, uma mulher que ela é sedentária, né? É o que a gente costuma fazer, poxa, a mulher não fez exercício a vida inteira, aí ela fica grávida, ela fala assim, agora eu preciso me exercitar. É tipo atleta de verão, né? O cara Exatamente, nunca faz nada, chega eu no final do entendo até ano. isso, porque assim,
a mulher, quando fica grávida, ela começa a pensar, cara, agora eu preciso me cuidar, porque eu tô É, gerando é, vida, né? Eu é. preciso Aí, ter mais saúde, minha gravidez precisa ser saudável, então eu vou começar a fazer algum exercício, e eu acho isso ótimo. Só que a gente precisa entender que geralmente as pessoas que acabam se tornando, as pessoas que são sedentárias, podem acabar existindo alguns riscos, né? Por isso que a gente fala muito do médico. Ah, o médico liberou, mesmo que seja uma pessoa sedentária que quer começar agora, não tem problema nenhum. Lógico, a gente vai fazer atividades mais leves, contraindicação, por exemplo, exercícios de musculação que você tem uma compressão dessa região. Então, por exemplo, vamos começar a colocar um exercício bem simples, o leg press, né? sei. Leg press que geralmente o peso, você está apoiando os pés no peso e o peso ele vem, né? Você flexiona os joelhos, você tem uma compressão dessa região, você tem que adaptar, você tem que substituir. Então, existe uma série de adaptações que você pode fazer, mas mais uma gestação saudável, ela é sempre importante estar com o exercício físico junto, E né? por Então, é isso também é sempre... indicado que o trabalho individualizado de estúdio, porque ali vai estar o profissional em Sim, cima, ele sim, vai sim, adaptar os sim. exercícios para grávidas. Sim, mais do que nunca. A gente costuma falar que as populações especiais, e a gestante acaba entrando dentro desse padrão, essas mais do que todas as outras precisam ter um bom acompanhamento, né? Então, é a gestante, o portador de uma doença cardíaca, é o hipertenso, é o diabético, né? O obeso. Então, essa população é necessário ter esse acompanhamento, né? Nem que seja à distância, ter um profissional que confia e que possa fazer uma consultoria. Entendi. Às vezes, eu não posso ter um personal trainer, olha, né? Tipo, mas, meu, que se você tiver um profissional que possa te acompanhar mesmo à distância, que vá monitorando os Orientando. teus exercícios e tal, isso é sempre importante ter. E outra coisa, portadores de necessidades especiais. Existe algum tipo de exercício que pode ser feito? Ou também a mesma coisa, desde que o médico ele libere? Olha, a mesma coisa. Eu acho que, claro, cada portador de necessidade especial tem a sua necessidade, Aham, né? é. Independente. Existem vários colegas de profissão que se especializam nessa área. A questão de muitos anos atrás, no ano de 2000, Então existe uma especialização para portadores de necessidades existe, especiais. exatamente. Que legal, pessoal. Olha só, isso aí eu não sabia. Então, E é um campo muito bacana a ser explorado também, viu? No entanto que, assim, no ano de 2000, eu trabalhei na Secretaria de Esportes da Prefeitura, não daqui, mas da Praia da Grande, Praia né? Grande, né? Isso, é. E eu trabalhava dentro da Secretaria de Esportes e a Secretaria de Esportes tinha o setor de portadores de necessidade especial. E a gente lá dentro, a gente tinha um professor que ele tinha especialização só para trabalhar com essa galera. Porque eu acho que a formação técnica é importante, mas a pessoa que trabalha com esse público precisa ter o dom. Tem que ter o dom, é. Precisa gostar muito, É precisa, verdade. sabe, precisa se Se entrosar, entregar se muito. entregar muito, entendeu? E esse cara, no entanto, que o nome dele era Flávio, o professor, era um cara formidável. Então, era tudo que era competição, ele ia com o pessoal, levava o pessoal, treinava o pessoal. E foi o que você falou, é um campo de atuação bem escasso. Então, para quem está dentro da área da educação física e É, quer se diferenciar, é isso é um campo um muito nicho legal que ele pode também. pegar Um também. nicho muito bom. E para pessoas assim como eu, jovens como eu, assim, sabe? Acima dos Pô, vamos 50. ver, vamos ver. Acima dos 50, como é que é? Olha, eu É, até costumo que eu não tô dizer, tão ruim assim, vai também, vai. né? Eu brinco, né? Eu falo assim, poxa, hoje eu tenho 46 anos. E eu falo, pô, quando eu era pequenininho e meu pai tinha 46 anos, eu falo, pô, meu pai parecia que tinha 60. É verdade. Então hoje, lógico que existe aí uma série de procedimentos, né, que os homens e as mulheres podem fazer para se manterem mais jovens. A saúde, ela está cada vez mais em evidência, as pessoas estão se cuidando mais, não só na questão da estética É, mesmo, através de procedimentos, mas através do exercício, da alimentação. Hoje o pessoal fala muito biohacking também, nessa parte de suplementação também. Mas eu acho que hoje os homens, mulheres de 40, 50 anos eles estão muito mais jovens do que a questão de 30 anos atrás, então né? sim, então, o pessoal está Então, se cuidando se muito, cuidando muito. Então, muito. hoje, por exemplo, eu lembro, e o meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa, mas eu não lembro do meu pai com 40, 45 anos correndo na praia. Não É, tinha isso, entendeu? Era muito difícil você ter. Então, eu acho que hoje as pessoas elas estão se cuidando muito mais. Então, no entanto, que hoje a maioria do público que a gente atende no estúdio é da faixa entre os 30
e os 60 anos de idade. Não que não existam pessoas Mais nem mais, não menos. são pessoas É. mais velhas, mas Mas está dentro, o padrão, teu público-alvo é exatamente. essa Padrão faixa de etária. público que trabalha com a gente é o pessoal aí nessa faixa aí entre os 40, 50, 55, e a galera tá muito bem, assim, tá treinando bem, tá Tá. preocupada com a Olha, saúde, eu tá tenho clientes que são mais velhos que eu, que estão melhor do que eu. Inclusive, nós trouxemos aqui, se tu tiver a oportunidade de ver o episódio, o Dato. O Dato, ele tem 76 anos, ele é piloto de helicóptero, ele é ator com DRT, fez filme, participação com fala no filme com o Wagner Moura e o Seu Jorge. Ele pilota uma Harley Davidson, ele é surfista, escreveu livro e é poeta. Eu falei, cara, eu tô na merda, né, comparado com ele, porque, porra, cara com o cara 76 tem anos fazendo muito isso, porra, eu com 54 aqui, eu entrei pro hospital numa consulta num domingo, saí na quinta-feira com 15 pontos na barriga. E o médico falou que eu vou ficar com a bunda na barriga agora. Então, quer dizer, tem que se cuidar mesmo, né? Então, o pessoal tá se cuidando. tá. Eu tenho clientes aqui que são mais velhos do que eu, que parecem ser mais novos. E tanto o homem quanto a mulher estão se cuidando demais. Agora, na época da pandemia, a gente viu que o pessoal ficou meio, assim, desorientado, porque foi uma novidade, uma coisa nova pra gente. Então, alguns profissionais chegaram ao fundo do poço. Sim. Mas outros profissionais, eles se mantiveram, eles correram atrás. É aquela história do, tá chovendo, eu vou ficar reclamando ou vender o guarda-chuva? Teve muitos que venderam guarda-chuva. E eu lembro que muita gente falou de ti para mim. Aham. Muita gente mesmo falava assim, eu estou fazendo aula, videoaula com o Thiago. Isso foi assim, uma virada na tua carreira? Como é que foi isso? Cara, foi o que você falou, E, né? e se você ainda faz esse tipo de trabalho, se você ainda dá as videoaulas? Então, foi o que você falou em relação à questão da oportunidade, né? Por mais que, né, que negócio, tem gente vendendo lenço em velório, né? É, Na pandemia, eu via muita gente reclamando, pô, eu engordei na pandemia porque eu fiquei muito tempo em casa, comendo, estando no sofá. Eu emagreci 10 quilos na pandemia dando aula. Então, assim, é a oportunidade que a gente enxerga. E eu nem digo que aí tem o empreendedorismo, não tem, mas tem o instinto de de sobrevivência, sobrevivência, né? de Porque correr você fala, atrás, né? exatamente, você fala assim, cara, tudo fechou, a minha atividade não é considerada essencial, É. né? Eu trabalho com um tipo de serviço onde as pessoas hoje a consciência mudou muito, mas antes era algo meio de luxo, né? Quem faz esporte, quem faz exercício é uma atividade meio de, o cara tem um personal trainer, então, vamos cortar uma coisa, vamos Eles botar um acham que é personal. de luxo, mas na verdade não é, né, cara? Porque Exatamente, hoje é. em dia não é mais. E a consciência mudou muito em relação a isso, isso é muito bom. Mas eu tinha acabado, imagina, a pandemia veio em 2020, em 2018 eu abri a segunda unidade do estúdio. Ela estava engatinhando e aí a gente teve que Aí chega a fechar. pandemia. Como a gente trabalhava no modelo de treinamento individualizado de 3, 4 alunos, a gente disponibilizou dentro do estúdio os equipamentos para os alunos, então eles levaram para casa, eles foram tudo lá no estúdio, pegaram anilha, pegaram Cara, bola, que pegaram top, meu. kettlebell, levaram tudo para casa. De forma, eu distribuí os equipamentos para a galera, deixa eles levarem para casa e a gente vai dar aula para eles assim. E a gente fazia videochamadas com os 3 da sala, com os 4. Mas não tem como, né? As pessoas vão desanimando, né? É, Imagina, teve gente que ficou desempregada, teve é. gente que, né, já estava com uma crise no casamento, foi piorando e É aí porque aí manda a passaram a família conviver mais para tempo junto, né? o filho em casa, isso tem horário para entrar, enfim, foi um caos, né? E aí, claro, a gente teve uma queda no número de alunos. Consequentemente, eu comecei a dar aula online, não porque eu falei, não, eu preciso ajudar as pessoas, mas porque eu precisava estabelecer um senso de ordem dentro da minha casa. Então, eu falei, eu tô aqui em casa, mas eu vou ter que continuar treinando aqui. De É. alguma forma, eu não posso sair, vou treinar. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou abrir live todo dia, mas isso assim, a gente fechou, sei lá, acho que foi dia 10 de março, né? Dia Foi 11 de, não foi dia por 10, dia dia 20, sei lá. 19 de Dia março, acho. 19 de 19 de março. No dia março. 20 eu já estava no Instagram fazendo live. Então eu dava treino no Instagram de segunda a sexta às 7h30 da manhã e sábado 9 horas da manhã. E fiquei assim durante Eu, meses. eu no primeiro mês, eu vou falar pra ti que eu meio que joguei a toalha. Eu falei pra minha mulher, falei assim, é o seguinte, eu não sei como é que vai ser. Eu tava no bombeiro ainda, né? Eu não sei como é que vai ser. Mas o bombeiro Então, você continua não, o trabalhando bombeiro normal. não parou, pelo contrário, a gente
Continua, não para, né? Tanto que depois eu acabei até ganhando uma medalha de representando o bombeiro nos profissionais que não pararam durante a pandemia. Legal. Foi bem legal, porque na época eu era o mais velho em atividade operacional, aí fui escolhido, né? Ah, E aí foi bem legal isso aí. E eu lembro que eu cheguei pra minha esposa e falei assim, é o seguinte, ó, pra comer a gente vai ter, porque eu tenho bombeiro, tenho meu salário e tal, mas eu não sei como vai ser, porque o salão vai ficar parado. Só que aí entrou aquilo que tu falou, vende lenço e velório, né? Ela falou, não, eu tenho um café, que na época era o café que tinha dentro do salão, e aí ela começou a fazer para fora. Fazer as coisas que ela produzia no café, começou a fazer para fora, e eu virei o entregador dela, o comprador, eu virei o funcionário dela. Até que com um mês, uma cliente, acho que já estava desesperada, mandou um WhatsApp para mim. Meu, tu pode vir na minha casa fazer meu cabelo? Aí eu peguei e falei, pô, acho que essa maluca aí tá querendo fazer o cabelo, eu vou fazer o cabelo dela. Aí fiz. E nessa, todo paramentado, tudo certinho, eu falei, pô, se tem uma assim, tem várias assim. Aí joguei numa lista de transmissão, onde eu saía de manhã umas 7, 8 horas da manhã para trabalhar, chegava em casa 10 horas da noite, o dia inteiro na rua. Fui fazer cabelo de cliente, o marido dela aproveitou que eu tava fazendo o cabelo dela e já fez um churrasco. Aí eu falei, tu tá. Ele falou, eu quero um churrasco, não tem ninguém aqui, então é tu mesmo. Eu falei, cara, tá mal mesmo, tá aproveitando o cabeleireiro para poder ter companhia para um churrasco. Então foi uma coisa diferente. E eu lembro que muita gente falava das tuas videoaulas, entendeu? sim, sim. E aí a gente começou a realmente a trabalhar assim, dessa forma. E aí eu fui me conectando às pessoas que trabalhavam com infoprodutos, né? E aí a gente criou um produto online chamado Protocolo 45, que foi um programa de 45 dias, né, de treino para as pessoas que queriam emagrecer dentro de casa, fazer exercícios utilizando o peso do próprio corpo, trabalhando mobilidade, intensidade, enfim. E aí no lançamento do produto, a gente estourou de vender. Foi muito bacana. Então a gente vendeu bastante no primeiro produto, no primeiro lançamento, e aí a gente foi fazendo alguns outros lançamentos, a gente foi vendendo mais, e aí chegou uma hora que estava naquela fase de tipo, vamos esperar mais 15 dias para ver se a gente vai voltar para as atividades outdoor e aí ia para a televisão toda aquela Uhum, 15 dias, é. né? E aí, meu, teve uma hora que ele falou, vamos esperar mais 15 dias. Eu falei, galera, vamos fechar um dos estúdios, o mais novo que a gente abriu agora, vamos fechar. Eu vou ficar só nessa questão online aqui, papapá, papapá, e a gente deixa um estúdio só aberto. E aí, a gente manteve uma unidade aberta e eu continuei dando aula online. Então, eu criei dois produtos online, que é o P40, o Protocolo 45 e o P365, que é um outro programa também. E eu também criei um grupo que eu dou aula até hoje online pela plataforma do Zoom, que a gente no Brasil inteiro. Imagina, estão comigo há 5 anos. A gente Que começou em legal. julho de 2020 e a gente fez aniversário agora. E elas estão comigo há 5 anos já. Então tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de São Paulo, tem gente do interior de São Paulo, tem gente do Sul. Tem umas 50 pessoas É o lá. Thiago Arias ganhando o Brasil aí, né? Mas eu acabei meio que, lógico, você tem que tem que priorizar, né? É. Acabei voltando para o presencial, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? O online é legal, mas você acaba perdendo muito o contato, então é difícil você manter as variáveis controladas ali, né? A pessoa começa, você não sabe quem é, de onde veio, qual tipo de problema. Então, mas até hoje rola esse grupo, mas os produtos online mesmo eu parei de fazer e agora eu tô só no presencial de novo. Tudo que é bom acaba acabando, né? Vamos dizer assim, até uma redundância acaba acabando. Mas foi muito bom você ter aceito o nosso Pô, convite. passou rápido, hein? Passou, né? E agora eu vou pedir o seguinte: aquela câmera é tua. Eu gostaria que tu falasse alguma coisa, desse uma dica, o que você quiser. A câmera é tua para você fazer o que você quiser, cara. Legal. Entendeu? Vende teu peixe. Se quiser dar nome da tua fisioterapeuta, da tua nutricionista, faz o que você quiser. É tua. Bom, eu acho que o mais importante, né? Eu gosto muito de falar sobre saúde. Eu hoje me considero um gestor de saúde, né? Eu promovo isso aonde eu vou. Hoje o meu trabalho é mais um trabalho de gestão, realmente, da minha equipe, dos meus alunos, de manter essa galera que trabalha para mim, e não só isso, mas os alunos que vão no meu espaço, manter eles motivados
para que eles continuem, né, com esse estilo de vida mais saudável. Eu costumo dizer que a constância, ela supera muito essa questão da motivação, sabe? Às vezes a gente, né, que nem vai, vamos lá, a gente está no meio do ano de 2025, a gente está entrando no inverno, muita gente acaba desmotivando, ficando com preguiça, e aí só que a gente vai chegar agora em outubro, novembro, as pessoas vão estar mais motivadas, né? Nossa, agora é hora do verão, agora é que eu quero conquistar aquele corpo que eu queria, aquela coisa toda que a gente já conhece, mas isso é gerado por uma motivação, né? E a constância é quando a gente sabe que a gente tem que ter disciplina para a gente chegar no resultado que a gente tanto quer, né? E a motivação, ela vai ser gerada a partir do momento que você tem esse resultado. Mas o resultado você só tem se você tem constância. Então eu falo, é melhor você fazer um pouquinho todos os dias do que você se manter, do que você ser uma pessoa motivada e você treinar 2, 3 meses e depois você parar. Então eu acho que o segredo da saúde, né? O segredo da longevidade, de você ter uma vida mais longínqua, mas principalmente com mais qualidade, é você saber ter essa constância, né? De não parar, de entender que a nossa vida ela é feita de ciclos e de fases. Tem fases que você vai conseguir se dedicar muito mais aos treinos, do modo como você gostaria, e tem fases que você não vai conseguir se dedicar tanto, mas se você se dedicar pelo menos um pouquinho, você vai conseguir manter esse hábito, e esse hábito com certeza vai te levar no resultado que você quer. Então, eu acho que hoje a saúde ela é um tema que está muito em alta, as pessoas elas estão procurando saúde, elas querem ter saúde, mas também eu acho que pelo excesso de informação que a gente tem na internet hoje, acaba ficando uma coisa muito confusa e talvez as pessoas acabam não tendo a informação que elas precisam. Então, posso até deixar, depois o pessoal quiser editar, colocar meu Instagram aqui, né? Pode falar o teu Instagram, Meu telefone, Instagram pode, chama onde underline. Então, quem quiser começar a me seguir lá, o endereço do teu estúdio. o meu estúdio fica na rua Vergueiro Stadium, número 229, no canal 5, aqui em Santos. Então é isso, galera. Então, eu desejo a todos muita saúde, né? Que eu acho que é o nosso bem mais precioso. E é isso aí. Obrigado pelo convite aqui. Foi um Eu que prazer estar aqui. agradeço que você aceitou o nosso convite e já está convidado a vir outras vezes, que eu sei que é um assunto que tem muitas vertentes, entendeu? Muitas. Então, é aquilo que eu te falei, o dia que tu quiser trazer um profissional teu também para vir conversar com a gente junto, pode trazer, fica à vontade, aqui é a tua casa, faz o que você quiser, cara. Pessoal, eu espero que tenham gostado desse episódio. Eu gostei, eu vou falar a verdade que eu gostei bastante, tá? E eu vou pedir aquilo que eu peço sempre: siga-nos nas redes sociais, compartilhem com os amigos, com parentes, com todo mundo. Se inscreva em nosso canal e um grande beijo. Fique com Deus, tá? Tiago, foi um prazer, cara.